Olá, queridos amigos, líderes da Escola Sabatina, membros da Escola Sabatina que gostam de saber um pouquinho mais de como gostaria que seja expressada a lição da Escola Sabatina. Estamos no enfoque da lição da Escola Sabatina. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Está conosco mais uma vez o pastor Luiz Gonçalves. Nós estamos juntos porque ele é o líder da área de evangelismo da igreja em América do Sul. Muito obrigado por estar conosco. Prazer, pastor Edson Choque. Um prazer estar com você, meu querido professor. Um grande abraço. O tema desta semana, a lição número 12, é intitulada Avaliação e Testemunho e o Evangelismo. Avaliação, o testemunho e o evangelismo. 3 palavras-chave: avaliar, depois testemunhar e evangelizar. Como a avaliação tem que ver com essas duas palavras que temos estudado todo este trimestre? Evangelismo e testemunho. Nós vamos a passar rapidamente a nossa motivação. Que coisas nós poderíamos fazer para motivar o início desta lição? Vamos escolher alguma dinâmica, alguma coisa criativa para poder chamar a atenção. Qual seria a sugestão, pastor Luiz? Pastor, eu gostaria de dar 2 sugestões. A primeira é dizer que o evangelismo via satélite, que aconteceu ano passado, 2011, foi o evangelismo de maior resultados. Resultados não apenas de batismo, também de batismo, mas resultados de envolvimento, de participação dos pequenos grupos, dos irmãos, das igrejas. Então isso foi o ano passado. A igreja está acostumando com esse evangelismo. Você percebeu, pastor, que a igreja estava se envolvendo? Mais igrejas estão se envolvendo no projeto. Muito mais. Foi de Belo Horizonte, Brasil, e de Buenos Aires, na Argentina. Esse ano, 2012, vai ser mais especial ainda. Porque nós vamos fazer do Peru para o mundo espanhol e desde São Paulo para todo o Brasil. E o nosso convidado especial é o pastor Alejandro Bulhon, queridíssimo de todos os brasileiros e de todos os sul-americanos. Então eu entendo que você poderia, inclusive na sua escola sabatina, falar um pouquinho sobre essa expectativa. Agora, em vez de contar o testemunho passado, você pode já contar como uma expectativa para o futuro, o que vai acontecer. E um minutinho, pastor. O ano passado me aconteceu uma coisa incrível em Buenos Aires. Eu estava, por acaso a minha esposa estava conosco naquele programa, e eu fui almoçar com ela um dia, e quando almoçávamos, o garçom se aproximou, ficou me olhando, e depois passou na minha mesa e deixou um guardanapo com um bilhete escrito. Eu olhei e ele dizia assim: pastor, assisti o Via Satélite ontem numa igreja perto da minha casa. Só que eu não fui à frente no apelo. Mas aqui estou tomando minha decisão. Dá para você ir ao banheiro do restaurante para conversarmos? Escreveu num papel, de um guardanapo. Eu subi ao banheiro e lá ele estava. Nós conversamos e eu fiz o apelo para ele dentro do banheiro. O que você acha? E uno pode avaliar esses eventos evangelísticos e não somente pelos resultados que acontecem na igreja, sino às vezes que acontecem na rua e depois de alguns anos, inclusive. Não podemos avaliar um assunto apenas por o momento que está acontecendo. Muitas coisas acontecerão depois. É um momento para avaliar, e essa é uma dinâmica que você pode contar, aquela experiência do pastor Luiz, para avaliar como funcionou a Via Satélite em sua igreja, como funcionou a distribuição de livros em sua igreja. Temos que avaliar para saber como melhorar para o próximo ano. Vamos passar rapidamente para o momento, então, da compreensão. Estamos neste momento agora para compreender o texto, os textos principais da Bíblia. Vamos usar a Bíblia sempre para todas as coisas que falamos. Não vamos usar nossos pensamentos, nossos conceitos. É muito importante ter a Bíblia como guia mais importante do nosso estudo. Então, vamos definir nosso foco.
onde estamos e onde queremos chegar. Nosso foco da lição desta semana, nós estamos propondo que seja a importância da avaliação contínua, permanente na igreja. É importante ter permanentemente avaliações. Não é assim que nós tenhamos um projeto missionário, estamos anos e anos e não funciona. Então temos que avaliar. Se não funciona, vamos usar outro método, de tal maneira que nós possamos conseguir êxito, sucesso naquele projeto. Vamos começar então com 2 partes. A importância da avaliação e princípios fundamentais de que maneira Deus nos avalia e princípios fundamentais da avaliação. Vamos começar então com a importância da avaliação. Por que é tão importante a avaliação? Pastor Edson, as pessoas têm medo de serem avaliadas. Porque quando você fala assim, vamos fazer uma avaliação numa escola, numa igreja, numa empresa, as pessoas têm medo de serem mal avaliadas, ou de não terem uma boa nota. Só que nós podemos avaliar a vida espiritual dos membros em pelo menos 4 níveis. O primeiro, a pessoa vem à igreja, mas não lê a sua Bíblia. Veja, é um tipo de avaliação. Ou a pessoa vem à igreja, lê a Bíblia de vez em quando. Ou a pessoa lê sua Bíblia todos os dias, mas não faz trabalho missionário, não testemunha. Ou a pessoa estuda a Bíblia todos os dias e testemunha. E aí sim, testemunha. Ele está maduro espiritualmente. Ele está em comunhão e em missão. Agora, quão é importante avaliar isso? Por quê? Porque se eu não sei isso, eu vou tratar todos igual, ao que não estuda a Bíblia, como ao que estuda a Bíblia. Claro, você vai dar a dose do remédio para quem está com câncer, num camarada que está só com febre. Exatamente. Você pode fazer uma dinâmica rápida nesse momento, porque algumas pessoas não querem reconhecer, como falou o pastor Luiz Gonçalves, reconhecer, abrir o coração, muito difícil. Mas podemos usar alguma técnica. Você pode perguntar à sua classe, como estão vocês? E se vocês perguntam, quantos estão bem? Todo mundo levanta a mão. Quantos estão mal? Poucos levantam a mão. Mas se você fala, olha, você vai está muito bem, cor azul. Está bem, cor verde. Está mais ou menos, cor amarelo. Está mal, vermelho. Então vocês dizem, quantos estão no cor azul? Levantem a mão. Alguns vão levantar a mão. Quantos estão cor verde? Alguns outros. Alguns vão levantar a mão por cor vermelho. E você vai descobrir que essa pessoa está mal. Precisa de ajuda. Precisamos fazer essa avaliação para quê? Para poder ajudar as pessoas, saber onde estão os seus problemas e como podemos ajudá-los. Por isso, nós fazemos uma avaliação. A avaliação mais importante será pelos números ou pela qualidade espiritual dos membros? Claro, pastor, principalmente pela qualidade espiritual. E o objetivo da avaliação não é você colocar o dedo na ferida das pessoas. É você colocar o remédio na ferida. Não é você rechaçar uma pessoa. Não é você julgar as pessoas. É você dizer a elas, olha, conta comigo, eu estou do seu lado. É como uma mãe que vê a sua criança tentando caminhar, mas por ser uma criança, ela cai, se machuca e chora. A mãe não vai brigar com a criança. Não. A mãe vai segurar a criança e ajudá-la a caminhar. E nós temos um texto bíblico para poder apoiar nossos conceitos. 1 Timoteo 3, 1 até o verso 13. As aflições dos bispos e diáconos. Aqui fala uma série de características dos bispos, que tem que ser sóbrio, modesto, hospitalário. Parece que aí tem uma série de características que avaliam o verdadeiro diácono ou também diaconisas, anciãos da igreja, não dado muito vinho, enfim. Como nós podemos usar essa avaliação para escolher membros que vão dirigir nossa igreja? Como podemos avaliar um projeto missionário para avaliar aqueles projetos para usá-los melhor, optimizá-los melhor? Então a avaliação funciona, vale a pena fazer. Bom, vamos passar à segunda parte, princípios de avaliação. De que maneira Deus nos avalia? Como deveria ser a avaliação que nós devíamos fazer? Claro, veja que Deus
quando Deus olha para nós, a avaliação que ele faz por nós é como um pai que realmente olha para o seu filho. Né? Deus não nos avalia com ira, Deus não nos avalia a fim de nos golpear. Com ressentimento. Não. Ele nos avalia como exatamente um pai olha para o seu filho. E Deus está preocupado no crescimento espiritual dos seus filhos. Né? E às vezes nossa avaliação é mais pelas condutas, né? Se alguém vem assim, então vamos a censurar. Nós não estamos preocupados se alguém lê a Bíblia ou não lê a Bíblia. Professor, eu faço um desafio. Quantos membros de sua classe de escola sabatina leem sua lição todos os dias? Você já sabe? Será que o Senhor está fazendo, que a senhora está fazendo para melhorar a qualidade espiritual de seus membros? Então, por isso avaliamos. Se nós não sabemos quantos leem a Bíblia todos os dias, como vou ajudar? Se não, eu não sei quantos dão estudos bíblicos, como vou ensinar? Se eu não sei quantos participaram do evangelismo via satélite, eu como vou trabalhar para envolvê-los nesse assunto? Né? E aqui, pastor, em Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, aquele grande dia, se aproxima. Então, Deus está preocupado em salvar as pessoas. Está preocupado em saber se estão assistindo à igreja ou não? Claro, para salvar. Não é porque Deus quer castigar a pessoa. Exatamente. Porque não deixando de assistir à igreja significa que se eles deixam de assistir, é uma avaliação que está dizendo que há algo detrás de tudo isso. Se deixou de vir à igreja, se deixou de dar estudos, se deixou de ler, se deixou de dizimar, alguma coisa está acontecendo. Essas avaliações ajudam para saber como encarar e ajudar a eles a se salvar. Vamos passar rapidamente para a aplicação. Como nós podemos aplicar todas essas lições à nossa vida prática. Se você fosse chamado para poder avaliar ou fazer um plano de trabalho de sua igreja, qual seria a avaliação que você faria de alguns assuntos? Por exemplo, como o senhor avaliaria a sua escola sabatina? A, B, C, D, E. Como avaliaria, por exemplo, o trabalho da repartição dos livros Impacto Esperança? Que nota você daria para os pequenos grupos? Que nota você daria para o Via Satélite do ano passado? Exato. Que nota daríamos para os sermões que estão sendo pregados? Que nota daríamos para o culto jovem? E não com desejo de criticar, né? Não, aí que está. É porque quando você vê e sua visão é realista, isso é um desafio para você crescer. E não tem que saber como dizer também, né? Com muita prudência, com muita sinceridade. Mas com compaixão, né? Com compaixão para saber redimir, para melhorar. As coisas têm que ser avaliadas para melhorar, não para empeorar, né? E em último lugar, nós vamos ver como nós podemos criar alguma coisa para interiorizar essa lição. Vamos a poner em prática agora a nossa lição? Disso se trata a criatividade. Como nós podemos fazer alguma coisa para levar nossos alunos a poder se envolver de uma forma prática nessa avaliação? Claro. Seria interessante até perguntar o seguinte, para o pessoal da classe. Vocês concordam que estudar a Bíblia e orar são fatores importantes para o crescimento cristão? E todos vão dizer sim, nós concordamos. Ok, então vamos agora pegar uma folha de papel ou um cartão e cada um poderia escrever aí e apresentar a sua decisão. Perfeito. A sua decisão, já que isso é importante, então que você escreva a sua decisão para a semana que vem. Então, durante a semana, eu vou ler a Bíblia mais vezes. Eu vou orar mais tempo. Eu quero testemunhar para mais pessoas. Aí passa a semana, no outro sábado, aí avalia. Temos que avaliar. E não se esqueça de pôr em prática, porque se não ponemos em prática, tudo fica na teoria. A religião verdadeira que Deus veio a pregar é prática. Nós queremos colocar em prática todas essas mensagens. Deus abençoe vocês.
Deus dê uma linda recapitulação da lição da Escola Sabatina, da lição número 12. Até mais.